eu vou experimentar algo diferente aqui no canal. É um tipo de vídeo que eu acredito que eu não fiz nem na época antiga do início do canal, que é trazer pra vocês comentários breves, eu vou chamar de crítica aqui, mas são comentários bem mais rápidos, sobre 3 filmes que vão ser lançados amanhã aqui no Brasil, nos cinemas. Eu tô fazendo esse vídeo no dia 15 de dezembro de 2021, esses 3 filmes estreiam no dia 16 de dezembro, e coincidentemente, são 3 filmes que eu assisti na edição de 2021 da Mostra de São Paulo, que foi a 45ª edição da Mostra. Portanto, eu já começo esse vídeo perguntando pra vocês se vocês acham que esse estilo de filme é legal, se vocês curtem e querem que eu faça mais aqui, de trazer 2 ou 3 indicações de filmes no mesmo vídeo. Comentem aqui embaixo que, dependendo da resposta de vocês, eu posso fazer mais vezes. O primeiro filme que eu vou comentar hoje é um filme que é difícil de fazer uma crítica, é difícil de analisar, porque ele tem uma natureza, ele tem uma estética e uma essência muito particular, muito peculiar, que é um filme chamado Amor Fati. É um filme português, mas em coprodução com a França e com a Suíça. E esse é um daqueles documentários em que a câmera objetiva observa os personagens, são vários personagens, é uma galeria de personagens que não poderiam ser mais diferentes um do outro, de uma maneira que parece ser distanciada, parece ser objetiva demais. Sabe aqueles filmes em que o principal tema do filme é, na verdade, apenas a observação do dia a dia daquelas pessoas, da intimidade daquelas pessoas e o acesso àquelas pessoas, que não são pessoas famosas nem nada, são pessoas comuns, mas o acesso à vida íntima delas, pra, através do micro, fazer comentários sobre o macro, através da vida daqueles personagens, observar coisas sobre a humanidade e sobre a nossa sociedade, principalmente no caso desse filme, sobre o nosso desejo, nossa vontade e a nossa satisfação ao encontrar afeto no outro e também ao aproveitar os prazeres simples da vida. Então, só por essa descrição, vocês já devem imaginar que é um filme super gostoso de assistir, porque você praticamente passa 2 horas, eu acho que não chega a ter isso o filme, assistindo aquelas pessoas curtindo os prazeres simples da vida, trocando afetos, né? Então, compartilhando momentos que são essenciais para a construção de qualquer vida, de qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo. Esse não é um filme, portanto, para você pensar muito em estrutura, para você pensar em relações causais, mas na verdade para você mergulhar naquele fluxo, naquela ação, naqueles hábitos e se deixar perder lá dentro e se permitir conhecer essas pessoas, mesmo que você não tenha as informações muito mastigadinhas. Você vai testemunhar como elas vivem e aos poucos se deixa. Naturalmente, você vai começar a fazer associações e vai começar também a criar reflexões sobre a humanidade. Então é um filme muito doce, é um filme muito legal de assistir. Eu super recomendo, se chama Amor Fati, mais uma vez. O segundo filme, que eu vou comentar que também estreia amanhã, é um filme argentino agora, chamado Azor, que é um filme sobre a ditadura argentina, principalmente ali no final da década de 70 e no começo dos anos 80, que foi a época mais truculenta da ditadura daquele país. Mas é um filme sobre ditadura diferente, porque ele não é diretamente sobre a ditadura, ele não é um filme sobre perseguição política direta, ele não é um filme sobre luta armada, sobre resistência, ele é um filme sobre as ausências criadas pela ditadura e sobre como um governo opressor se manifesta de forma mais presente apenas através da ausência dos desaparecidos. E também através de um clima, através de uma atmosfera que a gente sente no filme inteiro, mesmo que, como a gente acompanha a história através dos olhos de um estrangeiro, de um turista, a gente não compreenda necessariamente o que está acontecendo. Então o filme faz uma viagem, convida a gente a participar dessa viagem e a sentir como aquele cara está se sentindo naquele contexto. Brevemente, só para falar da história, esse é um filme sobre um banqueiro suíço que viaja a Buenos Aires para se encontrar com pessoas, com clientes, obviamente, fazer visitas, participar de reuniões, de festas, de eventos, e aí ele vai tentar estabelecer relações com aquelas pessoas. Ele tá indo para substituir um antecessor dele que desapareceu, e ele começa, né, a partir do momento em que ele começa a se relacionar com essas pessoas, a questionar, a duvidar dos métodos do antecessor dele e também da natureza real daquelas relações e daquelas negociações que ele tá fazendo. Ele só vai perceber isso à medida em que ele conversa com essas pessoas, só que desde o momento em que ele pisa na Argentina, ele já consegue ver que tem uma coisa errada. A gente tem que lembrar que naquela época não tinha internet e também a mídia do país, como tinha uma censura muito forte, isso também acontecia no Brasil, muita gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, e se
você não estava na mira da ditadura, se você não era quem eles estavam interessados em prender, em perseguir, era muito fácil você achar que não tinha nada acontecendo, porque as coisas aconteciam nos porões sujos da tortura. Mas ele percebe, né? Ele chega lá e ele já vê na rua homens ou jovens, né? Homens e mulheres, claro, tomando enquadro da polícia. A gente não ouve som nenhum, mas a gente sabe que, sei lá, será que eles tomaram um tiro? Será que eles foram presos? E o cara também fica naquela, né? Eu olho, não olho, eu sigo adiante. E ele percebe rapidamente, isso é uma coisa muito interessante do filme, que quando ele tenta puxar assunto sobre o que tá acontecendo com algumas pessoas do país, com alguns argentinos mesmo, eles desconversam e eles meio que o reprovam indiretamente por estar comentando a política do país deles. Ele chega lá no hotel, aí tem o recepcionista e aí ele comenta alguma coisa e aí ele fala assim, porque na verdade, né, isso são coisas de política, a gente não deve se meter, até porque, né, tinham coisas muito graves acontecendo aqui e eles precisam fazer alguma coisa. Ou seja, quem é o câncer do país, quem é o problema do país não é o torturador, não é um governo autoritário, na verdade são os arruaceiros que estão destruindo o país e precisam ser colocados em ordem. Tem uma família que esse protagonista visita que tá faltando uma pessoa, né? Tem uma filha que é tratada como arruaceira, como rebelde e que desapareceu. E também tem uma conversa com um padre que tem inclusive negócios com esse banqueiro, que é assim o auge, o clímax do filme, por toda a ameaça que aquele cara consegue transmitir e que a gente sente realmente que a relação com o governo autoritário tá em todo lugar. São relações escusas, são relações criminosas que envolvem o clero, que envolvem setores civis, que envolvem obviamente o setor financeiro e que só não envolve a população comum que tá ali à mercê da arbitrariedade desse governo autoritário. Tem cenas ali, né, que até o filme faz uma referência a Apocalipse Now, com uma reunião ou um evento que esse cara precisa ir, que ele tem que subir o rio, né, de barco. Parece que ele tá indo lá, né, pro coração das trevas pra encontrar o Coronel Kurtz. E o que eu acho mais legal do Azor é que ele é um filme sobre a ausência da ditadura, mas que ao mesmo tempo faz com que você sinta a presença opressora daquele governo o tempo todo, inclusive através desse fantasma que o antecessor do protagonista se torna na nossa cabeça à medida que a história avança. É um filme muito legal que eu super recomendo que vocês assistam também. E o terceiro filme sobre o qual eu vou comentar também é um filme português chamado No Táxi de Jack, que é um documentário, mas ao mesmo tempo ele também tem, obviamente, questões ficcionais. Ele é um daqueles filmes que são meio que um híbrido, né, entre documentário e ficção, porque é claro que ele é encenado o tempo todo, seguindo uma tradição que começa lá atrás na década de 20, em Nanuque do Norte, de pessoas representando versões de si mesmas, e no final das contas, sempre que acontece isso em cinema, quando um personagem, né, quando uma pessoa tá representando uma versão de si mesma, essa versão nunca é correspondente a ela própria, mas correspondente a uma visão que ela tem de si mesma, ou que o diretor tem daquela pessoa, ou um híbrido das duas coisas. E o filme é sobre um cara chamado Jack, como o título já diz, que passou muito tempo vivendo como imigrante nos Estados Unidos, trabalhando como taxista. Ele hoje já está ali no comecinho da terceira idade, né? Ele deve estar na casa dos 60 e tantos já. E ele tem que encontrar o seu próprio lugar no seu próprio país de novo. Ele é um filme sobre imigração no sentido de que esse é um cara que não tá realmente em casa nem nos países estrangeiros pelos quais ele passou, nem no seu próprio país e nem na sua própria pele, na sua própria carne, na idade que ele tem, porque ele já tá numa idade em que muitas coisas que ele faz, muitas coisas que ele pensa, muitas coisas que ele fala já são vistas como anacrônicas. Ele já sente que ele não tem tanto espaço pra ser ele no mundo contemporâneo, ele já tá olhando muita coisa da vida dele no retrovisor, mas mesmo assim ele tem que tentar encontrar uma maneira de continuar vivendo, de continuar pagando suas contas, de continuar se sustentando e de certa forma prolongando a vida o máximo que der e também encontrando maneiras de transformar essa vida numa experiência minimamente proveitosa, feliz, na medida do possível. Ele é um filme curtinho e super divertido, a personalidade do Jack é cativante, ele é um daqueles caras que tem até um tupetão do Elvis, ele se veste meio, ele tem meio que uma inspiração no Elvis Presley e isso já imediatamente, né, visualmente já te coloca no lugar daquele cara, como essa figura anacrônica e como essa figura que tem dificuldade de encontrar o seu lugar nos dias de hoje. É um filme muito divertido, eu super recomendo os 3 filmes, gente. Então vocês têm 3 recomendações de filmes, 2 portugueses, né, um com coprodução suíça e francesa e o terceiro filme, o segundo que eu comentei no vídeo, um filme argentino. Os 3 estreando no Brasil em praças diferentes,
diferentes e por distribuidoras diferentes em 16 de dezembro, e eu recomendo que vocês assistam qualquer um dos 3 que vocês tiverem a oportunidade de assistir. Mais uma vez, me digam aqui embaixo se vocês gostaram desse formato de vídeo. Não se esqueçam, claro, de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!